Hello, hope you're doing great. Eu estou muito feliz em estar aqui com você. Chegamos à nossa terceira e última aula da maratona e eu queria saber como é que você está. Tá gostando do conteúdo? Tá aprendendo bastante? Deixa aqui no site. Aproveita, fala para mim, da onde você é? Eu tô aqui em BH. Tá chovendo por aí? Let me know. You ready to rock? Hoje eu vou falar pra gente os três pilares. You ready to rock? Hoje eu vou falar sobre os três pilares para te ajudar a atingir a nota máxima no IELTS e assim você conseguir alcançar os seus sonhos, dar orgulho para sua família, ter uma vida completamente diferente da maioria das pessoas por aí. Mas antes, eu queria que você assistisse a essas pessoas que conseguiram a nota máxima no IELTS. Você alcançar a sua nota. Quando você foi fazer a prova, depois de toda a nossa jornada, como é que foi isso? Satisfatório, né? Se fosse para falar em uma palavra, satisfatório. E eu tava com muito medo de não tirar nem a nota mínima, por quê? Porque eu não fiz inglês regularmente, uma conversa que a gente teve. Eu tive a oportunidade de estudar inglês, então o inglês que eu aprendi o inglês das ruas ali, das streets, né? Só que não, inglês corporativo. Aprendi trabalhando, tanto a parte do listening, a parte do writing, a parte leitura também, e do speaking, claro. Então eu tinha um certo receio, pô, trabalho usando o inglês no meu dia a dia há 4 anos, mas será que esse inglês é suficiente para eu passar num teste de proficiência? Não sei, eu estava um pouco apertado, assim, aperreado. E aí a gente fez os mock tests, a gente fez os testes, deu a tranquilizada de saber o que que eu esperaria, né, do que eu cairia no teste, de como é que eram as estruturas, do que eu poderia fazer em cada um dos testes para poder me sair melhor. E aí, pô, quando eu tirei minha nota, eu falei, pronto. Tá Agora a bom. próxima batalha pode vir. Pois é, o Luciano é desenvolvedor de software, software developer, e ele já trabalha para uma empresa inglesa. Mas a empresa está pedindo para que ele vá trabalhar de lá, de Londres, e ele precisava entregar a nota do IELTS. Agora ele já está tranquilo, só está organizando a documentação para ele ir embora. A gente vai ouvir agora a Marília, que já está em Londres, e hoje, especificamente hoje, ela está começando o sonho dela. Aqui, como é que foi a sua jornada do IELTS? Qual que foi a nota que você tirou, que você conseguiu entrar para Queen Mary University, para o seu programa de mestrado de Direito, certo? Sim, é bom. Contigo, a nossa nota foi a média 7,5, band 7.5. Mas até chegar aí foi uns meses assim, né? Foi um rolê. E um rolê. É, comecei a estudar, né, pro IELTS mesmo em 2023, assim, no final de 2023. Mas ainda não era contigo, né? Com a Emma. Eu basicamente, tinha colocado. Primeira coisa que eu fiz, eu já sabia que eu queria vir pra cá pra fazer a LLM, já sabia que era Inglaterra. Eu já sabia que, na verdade, era Londres, não tinha outro lugar, assim, que eu tinha pensado. E aqui é unanimidade, né? De que as faculdades, elas pedem para os alunos internacionais o IELTS. E, assim, no meu caso, que é direito, mestrado em direito, assim, eram médias a partir de 7. E, além do mais, tinha as especificações de cada skill, né? E geralmente são bem altos, né? Principalmente na parte do writing, do speaking. A partir, assim, de 6,5 ou 7, depende muito da faculdade. E acho que eu tinha separado, né? Eram disso aí, a partir de 6,5, mas o band tinha que ser 7. A média tinha que ser 7. Com
a especificação de que o writing tinha que ser a partir de 6,5. Então foi isso, 2023, fui buscando na internet, YouTube, atrás de professores. Comecei na época com uma outra escola, né? E com outra metodologia e tudo mais, que não foi muito, tipo assim, não me identifiquei muito, não deu muito certo para mim. E nisso eu já tinha tentado 2 ou 3 vezes, não sei. Antes de começar, Você já tinha tentado 2 vezes a prova? eu acho que quando eu consegui, te achei, eu já tinha começado 2 ou 3 vezes, mas não tinha conseguido sair dos 6 no writing. O meu problema sempre foi mais no writing, no speaking. Eu não conseguia sair do 6 no speaking, 6 no speaking, apesar de que os outros eram altos. Uma aluna que não conseguia sair do 6, 6,5 com outros métodos, quando chegou, a gente trabalhou bastante e ela conseguiu o 7,5 que ela precisava para estar hoje na Queen Mary University, cursando o sonho dela, que é o mestrado em Direito. Pois é, se esses alunos conseguem, você também consegue. Agora vamos dar uma recapitulada aqui rápida no conteúdo que a gente viu? Nossa primeira aula na segunda-feira, nós vimos os 5 maiores erros que as pessoas cometem ao se prepararem para o IELTS. E na última aula, na quarta, nós aprendemos a construir as bases da nossa jornada. Porque sem essa base sólida, você já viu que não dá para chegar na nota máxima. Você fica com uma preparação fragilizada que, na grande verdade, mais vai te atrapalhar do que te ajudar a chegar no seu objetivo final. Então, hoje, nessa aula, a gente vai desenhar a trilha. A trilha que você precisa percorrer para alcançar a nota máxima no IELTS. Let's go? Como já é de praxe, você já sabe que eu quero que você esteja concentrado e pronto para me assistir. Papel e caneta na mão, porque agora é a hora que você vai aprender quais são os 3 pilares para você tirar a nota máxima no IELTS. Shall we? Ok. Bom, o primeiro pilar é a clareza. Sim, você precisa ter clareza sobre a prova. Você precisa conhecer a prova nos mínimos detalhes. Você precisa entender o processo. Porque sem a clareza, você já está cometendo 3 erros que vão te prejudicar e muito na prova. Então, pensa comigo. O primeiro erro que você comete é não conhecer a prova. Você não sabe como é que é a aplicação da prova, você nunca passou por ela, você está indo fazer a prova completamente no escuro, se você não tem um método para seguir. E esse é seu segundo erro. Ir para a prova sem um método. Agora, como é que você decide o que você vai precisar estudar? Como é que você decide quanto tempo você vai estudar? Como é que você sabe quais habilidades você precisa dedicar mais tempo ou menos tempo? Você não tem competência técnica para isso. E o terceiro erro, você não sabe qual é o seu nível em cada uma dessas habilidades. Porque veja, não é qual o seu nível para conversar com os amigos, pedir um hambúrguer no McDonald's, assistir uma série, ou jogar um jogo online. Não é isso. Eu quero saber qual é o seu nível em relação à prova do IELTS. Quanto que você consegue me entregar para a prova? Quanto que você consegue atingir os requisitos básicos da prova? Quer saber? Só aqui já tem 3 erros que vão mais tirar a sua possibilidade de ir bem na prova do que te ajudar. Só vai te atrapalhar. E quando a gente pensa em IELTS, a melhor comparação que eu posso fazer é com o Uber. Porque se você não digita a sua localização, ele não aceita o seu destino, porque você precisa saber aonde você está. O aplicativo ele precisa te encontrar, ele precisa saber aonde que você está para localizar o carro mais próximo e só assim calcular exatamente a distância que você está do seu destino. Você não faz isso sozinho, você tem um aplicativo que é a ponte entre você e o seu destino. Da mesma forma, você precisa de uma pessoa para te auxiliar a identificar o seu ponto inicial, aonde você está, para desejar o seu para desenhar
o seu destino. E é por isso que o primeiro pilar é a clareza. Se a clareza nos mostra onde estamos e para onde queremos ir, o segundo pilar é o planejamento. É ele que define como você vai chegar lá. É como traçar uma rota de GPS. Precisamos saber as melhores estradas, evitar os caminhos bloqueados, calcular tempo disponível para viagem, saber onde tem mais sinal, onde não tem, qual é o caminho mais rápido. A gente precisa se planejar. E sem planejamento e sem preparação, o IELTS, quando porque sem o planejamento, a sua preparação para o IELTS vira só uma coleção aleatória de tarefas e de informações, igual o da minha aluna. Você fica estudando um pouco aqui, estuda um pouco ali, assiste um vídeo aqui, escuta um TED Talk ali, mas não tem um fio condutor. Isso é muito perigoso, porque quando a gente fala de IELTS, todo e cada detalhe importa. É com o planejamento que você vai decidir corretamente o que que você vai estudar. Você vai conseguir definir quanto e quando você precisa estudar. Escolher as melhores estratégias que vão te ajudar a chegar exatamente onde você quer e onde você precisa. Depois de ter clareza e de traçar o seu planejamento, aí vem o terceiro pilar, que é a hora de executar. E é exatamente aí que a gente precisa ter mais dedicação. Porque a execução é o momento mais desafiador, porque ela exige consistência e comprometimento. Imagine que você já traçou a rota no GPS. Agora você precisa pegar a estrada. Mas, na prática, o percurso pode trazer obstáculos inesperados, engarrafamento, desvio, até mesmo mudança climática. E na sua preparação para o IELTS, a execução funciona da mesma forma. Você ajusta o plano. Então, você tem que ajustar a rota quando você se depara com o primeiro obstáculo. Fez um simulado, deu errado, ou perdeu alguma coisa, ou você fez uma análise com o professor, você fez uma análise, ou você fez uma análise e viu que tem alguma coisa de errado ali, ajusta a rota. Para, volta, começa de novo, entenda onde você errou, veja como você pode melhorar. Por quê? Se você deixar para fazer isso na hora que você chega na sua prova, pode ser tarde demais. A prática, o processo, ele está aí para ser respeitado. E para você conseguir analisar aonde você precisa melhorar. Então, se deparou com um obstáculo, para, analisa, reajusta a rota. Isso é importante. Quando a gente fala de IELTS, você para, reajusta o plano, enfrenta a dificuldade e mantém o foco no destino, que é a sua prova. Você não vai deixar para perceber isso no dia da sua prova. Não, não é assim que o processo funciona. Então, na execução, você precisa de prática, porque é exatamente ela que torna toda a sua preparação real. Você precisa muito revisar constantemente. Você precisa avaliar o seu progresso regularmente, manter a consistência. Entenda o processo, respeite o processo. Só assim você vai alcançar a nota máxima no IELTS. E você precisa muito levar a prova a sério, porque eu já pude participar de várias histórias de sucesso, mas por um motivo ou outro, eu acabei ficando sabendo de algumas histórias de fracasso, histórias de pessoas que perderam a oportunidade da vida. Muitas pessoas que desistiram porque elas não sabiam para onde ir. E elas carregam o arrependimento, a frustração e a dor de não ter conseguido alcançar o objetivo delas. Eu já tive alunos que, por um motivo ou outro, ou porque já achava que falava inglês suficiente, eu já tive aluno que, eu morei em Londres por 6 anos, já tentei o IELTS 3 vezes e eu não consigo. Perdeu a oportunidade, não conseguiu alcançar o que eles precisavam. Porque eles não se prepararam adequadamente, porque eles não respeitaram o processo. Agora eu vou falar com quem quer dar um passo adiante.
com quem realmente está comprometido, com quem quer ter certeza que vai passar. Eu vou te falar do IELTS Academy, que é o meu método, que depois de 5 anos eu criei para ajudar pessoas como você a passar na prova. Esse método ele foi desenvolvido pensando nas dores dos test takers, que são as pessoas que fazem o teste. Ele tem sido aperfeiçoado a cada aluno, a cada turma que passa por mim, a cada ciclo que se encerra. O formato é híbrido, com aulas ao vivo e aulas gravadas. E é nesse método que eu te dou passo a passo. E você vai sair pronto para o IELTS em 12 semanas. Durante 12 semanas, eu vou entrar ao vivo com você para a gente fazer atividade, tirar a dúvida e, sem contar que, assim como o Uber, você precisa saber onde você está para poder calcular a sua rota. Você precisa fazer um diagnóstico, porque se você está navegando às cegas, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, a gente tem 2 processos de identificação, né, de diagnóstico. Primeiro são os testes de nivelamento, que a gente precisa entender quais são as suas habilidades de listening, reading, writing and speaking. Feito isso, a gente dá início no curso. E quando a gente faz o primeiro simulado, a gente senta para a gente fazer a análise da roda do IELTS. Essa roda do IELTS, ela funciona assim. Fizemos o primeiro simulado e a gente vai analisar as suas dificuldades. A gente trabalha com listening, reading, writing, pronunciation, time management, vocabulary, grammar and speaking. Então, a gente trabalha com todas as habilidades que são extremamente relevantes para a nossa prova do IELTS. E aí, essa roda, ela funciona assim. Eu vou colorindo os tracinhos conforme eu apresento muita dificuldade. Então, vai de 1 a 10. Ah, eu tive muito pouca dificuldade no listening. Ótimo, marca 1. Ou não marca nenhum. Nossa, eu tive muita dificuldade com time management. Eu achei isso dificílimo. Marca tudo. Ah, vocabulário me pegou. Minha redação ficou bem aquém poderia ser. Marca lá. E a gente consegue identificar os pontos de melhoria. Essa roda do IELTS, ela é muito interessante, mas eu gosto de fazer ela junto com uma análise SWOT. Se você não sabe o que é análise SWOT, é uma ferramenta que a gente usa para identificar os seus pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Por quê? O que acontece muitas vezes com as pessoas, quando elas estão estudando por fora, é que ela fala assim, o meu listening já é bom, eu não vou estudar mais, eu vou estudar outra habilidade, seja lá ela qual for, que você acha que é a sua habilidade mais fraca. Quando a gente faz essa análise SWOT, a gente precisa entender que não é porque o listening está muito bom que ele não precisa ser treinado. Não, ele precisa ser treinado. Porque a gente tem as notas em cada uma das habilidades, mas a gente tem o overall. Então, se uma despenca, eu tenho que ter uma nota muito boa para poder compensar. Então, o meu mantra é: quanto mais a gente elevar todas as notas, melhor. Então, o que é forte tem que ficar melhor. E o que é fraco tem que ficar bom. Para a gente poder ter uma média boa. Para a gente chegar bem no overall e conseguir o overall 7,5, igual a Marília conseguiu, sem o menor problema. Porque a gente fortaleceu as habilidades fortes dela e a gente melhorou as habilidades que precisavam ser melhoradas. É assim que funciona o processo. Além disso, no nosso curso a gente tem aulas ao vivo. Nas aulas ao vivo, você tem um espaço para você tirar a dúvida real. Além disso, no nosso curso, você também tem as aulas ao vivo, que são os encontros ao vivo. E neles você tem um espaço para tirar dúvida em tempo real, praticar speaking em um ambiente controlado e receber feedback imediato. O que é importante dessas aulas ao vivo? Elas ficam gravadas, então você consegue assistir quantas vezes você quiser. Além disso, eu costumo dizer que as aulas, os encontros, muitas vezes a gente elege uma habilidade para a gente trabalhar. Mas com todas as habilidades, a gente vai estar trabalhando o speaking.
Então, às vezes a gente está fazendo uma, sei lá, uma atividade de listening, por exemplo, ou melhor, dar um exemplo real, essa semana eu dei uma aula de writing e aí eu fiz uma pergunta e a aluna respondeu simplesmente o yes. Eu falei assim, opa, peraí, you're an IELTS test taker, você é uma candidata a IELTS. Candidato a IELTS não responde yes. Ele responde yes e ele dá um complemento. Por quê? Porque quando a gente trabalha com speaking, a gente precisa aprender a elaborar as nossas respostas. Então, a gente vai trabalhar com isso em todas as habilidades, não é só na aula de speaking. E é por isso que a aula ao vivo ela é tão importante. É o nosso momento, um a um, para eu entender exatamente o que está acontecendo com você. Além disso, nós temos material de estudo. Não somente os encontros ao vivo ficam gravados, mas as aulas com teoria também ficam gravadas. Então, às vezes você está estudando um map labeling, por exemplo, né, que é uma das atividades de listening que você tem que enumerar ali um mapa, rotular um mapa. A aula está gravada. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Você faz o exercício, você revê, você revisa, você analisa o seu erro, você assiste a aula em slow motion do jeito que você quiser. A aula tá lá. Ah, eu tô com dificuldade em passive voice, porque a gente tem que colocar passive voice num determinado tipo de redação. O que que a gente vai fazer? Tem atividade extra para isso. Ah, eu preciso reforçar o meu second conditional, que ele tá ruim. Tem atividade para isso. Então, a gente colocou todas as atividades lá para você ficar prontinho para sua prova. Outra coisa que o curso tem são os testes simulados práticos no formato do IELTS. Nós temos 4 simulados. Você vai fazer 4 simulados ao vivo. Os simulados acontecem aos sábados ou domingos, dependendo da disponibilidade. Ah, sempre vai ter alguém da minha equipe, ou eu, ao vivo, analisando. Na verdade, a gente fica mais como guiding, né? Como monitor, monitorando ali a sua prova. Então, a prova começa às 9 da manhã e ela vai até meio-dia. 4 provas ao vivo. Por que que eu friso tanto isso? Porque você precisa ter um ambiente simulado igual ao que você vai ter no dia da sua prova. É de extrema importância isso, para que você não chegue no dia da sua prova e seja pego de surpresa. Não, você vai ter passado pela pressão, porque a gente tem uma regra: cameras on, mics off. Ou seja, as câmeras ficam desligadas, mas os microfones, contrário, sorry. As câmeras ficam ligadas e os microfones desligados, porque você está sendo observado, você está sendo monitorado, assim como vai ser no dia da sua prova. Então, isso é um detalhe que é muito relevante, que faz toda a diferença lá no final, no dia que você chega para a sua prova. Você entrega a prova na hora. Então, você sobe ela no Google Docs para a gente fazer a correção. Ah, posso entregar depois? Pode, né? É aquele negócio. A gente tem um momentinho ali, a prova vai até mais ou menos 11h40, 11h45, dependendo da extensão do listening. E aí a gente tem um momento que a gente fala, que eu falo que é choração de pitanga. Que aí fica o aluno reclamando, ah, aquela questão estava um pouco mais difícil, ah, nossa, aquela questão estava fácil, nossa, a gente fez uma atividade parecida com isso na aula, sabe? Para a gente ir conversando enquanto vocês têm um tempo ali para poder subir a prova no Drive para a gente poder já corrigir e já passar o resultado para vocês. Lembrando que das 4 provas que você tem, você faz 8 redações, as 8 redações são com feedback, assim, impecável. Vocês têm o plano semanal de estudo, porque ao invés de você ficar procurando atividade na internet, você precisa saber exatamente o que você precisa estudar para conseguir alcançar o seu objetivo. Então, aí, qual TED Talk que eu escuto? Tá lá, tem um TED Talk separado para você. Tem desafio de listening, tá lá, separado para você. Tem site da BBC. Ai, qual que é a reportagem que eu vou assistir? Leia essa reportagem. Essa reportagem aqui vai ser boa para você. Eu separei todas as atividades para você, dia após dia. E acesso ao grupo de alunos, que são os test takers. Nada melhor do que um lugar seguro para a gente reclamar de todos os problemas, de toda a pressão, de absolutamente tudo. São os colegas que estão ali junto com você, na mesma levada, na mesma vibe, se preparando para a prova. Então, muito possivelmente, o seu problema pode ajudar ele.
E o problema dele também pode ajudar o seu. É um ambiente seguro. E outra, eu estou nesse ambiente. Então, qualquer dificuldade que você tiver, me manda mensagem. Gente, eu estou junto com vocês nessa jornada até o dia da sua prova. A gente se fala até o dia da sua prova. Se você me mandar uma mensagem, eu não vou responder ou porque eu estou dormindo ou porque eu estou extremamente ocupada, mas assim que possível, eu vou responder. Qualquer dúvida, eu estou nesse grupo. Eu vou te responder, porque a minha ideia é segurar a sua mão até o dia da sua prova. E aí, você sabe o que que acontece? Você acredita que tem gente que vira para mim e ainda fala que é caro? E tá tudo bem, é um investimento. Todas as coisas que você precisa fazer são um investimento. Você vai comprar uma passagem, é investimento. Você precisa comprar livro, é investimento. As coisas não acontecem de graça. Por exemplo, para essa maratona, eu tive uma preparação avisando você sobre as nossas aulas, investindo na equipe. Minha equipe está trabalhando junto comigo a toda para a gente entregar tudo com a melhor qualidade possível, fora os meus estudos. Eu ralei muito para estar aqui. Se eu fosse somar toda a minha formação e meu investimento, daria para comprar tranquilamente um apartamento de luxo dos meus sonhos aqui em BH. Porque não foi, pô. Agora, quando a pessoa vem me falar que é caro, eu já penso em todas as. Sabe, honestamente, eu penso naquelas pessoas que eu vi reprovando. Ah, isso foi caro. Sabe, a aluna viajou, saiu da cidade, marcou prova, duas provas, ficou tensa, ansiosa, sem ninguém para apoiar. E ela fez a prova do jeito que ela achou que dava. Lembra quando eu fiz a prova? Eu estava super confiante, porque eu já sabia falar inglês. Foi um banho de água fria. Eu não sabia como que eu ia contar para minha mãe que eu não tinha conseguido a nota. E eu já vi tantas pessoas passando por isso, aquelas pessoas que precisavam da nota naquela hora. E a janela de oportunidade delas fechou. Nem precisavam fazer a prova mais, porque a janela de oportunidade fechou, foi embora. Mas essas não foram todas as pessoas. Algumas pessoas tinham um pouquinho mais de prazo. E aí elas descobriram todas as fraquezas que elas tinham, e aí tiveram que refazer a prova, viajaram de novo, daí sim, investiram um programa de treinamento para elas se prepararem. E na verdade, não é culpa delas. Assim como eu, as pessoas acreditavam que ia dar tudo certo. E elas se prepararam direitinho, fizeram a prova, e aí sim, deu certo, porque a oportunidade ainda estava lá. Mas para muita gente, não. Ficou no passado. E isso vai ser um arrependimento para o futuro delas. Ó, eu vou liberar o link do carrinho para você. 12 parcelas de 368,97. Agora chegou a hora de você tomar a decisão. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu te dei tudo o que eu tinha para falar para você. Agora chegou a hora de você tomar a decisão. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu te falei tudo o que eu tinha para falar para você tomar a melhor decisão para a sua vida. E agora você tem três caminhos. Você tem três caminhos que você pode tomar na sua vida. O primeiro caminho é fazer de conta que nada que você viu aqui, você viu. É como se essas aulas não existissem. Mas, na boa, eu não acredito que isso seja possível. Porque uma vez que você vê uma coisa, é impossível desver. Você não vai fingir que aquilo ali não aconteceu. Mas é uma possibilidade. Você pode escolher isso também e tá tudo bem. O segundo caminho é tentar sozinho. E bater na cabeça, enfrentando todas as dificuldades, todos os desafios, todas as pessoas que vão aparecer na sua vida e querer te colocar para baixo, como tentaram fazer comigo. Mas você viu que eu consegui. Você viu que só. Eu estudei do jeito que deu, eu fiz o que deu, fui a trancos e barrancos, me colocando em várias situações que não precisava ter me colocado. E anos depois eu consegui, eu tô aqui. E eu acredito que você também possa fazer. Só que você já percebeu. É um caminho muito mais difícil, é um caminho que inclusive envolve muito mais tempo, mais energia, mais dinheiro, mais disposição,
mais um monte de coisa. E que a chance é muito grande de você não conseguir e até mesmo desistir no meio do caminho. Mas existe o terceiro caminho, que é o caminho mais inteligente, é o caminho mais rápido, é o caminho mais certo, que é segurar na minha mão. Eu vou te conduzir pelo caminho ideal. Eu vou te conduzir por esse processo, passo após passo, para que você consiga atingir a nota máxima no IELTS, para que você consiga acessar o seu sonho. E o orgulho que você quer gerar para sua família e aquilo tudo que você quer levar para sua família é o sonho que você quer realizar. E pode ser que você seja a primeira pessoa da sua família a atingir tudo isso. E eu vou ajudar você, assim como eu ajudei dezenas, várias pessoas. Se esse é o caminho que você vai escolher, clica no link e eu te vejo lá dentro.